Olá, olá, olá. Vamos ver se agora dá tudo certo. Deixa eu chamar o Fábio. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Oi, Poliana. Oi, vamos ver se agora dá certo. Agora vai. E aí, tudo bem? Tudo certo contigo? Como é que estão as coisas Também, por aí? tudo bem, tudo bem, tudo certo. Ah, mais... então tá, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que Estava até agradeço. falando aqui antes, que assim, normalmente a gente trata, né, de temas que envolvem só questões regulatórias, documentais, temas atinentes ao mercado imobiliário. E daí, agora em dezembro, né, eu optei por diversificar, até porque também são temas que eu abordo de outras formas, né, por outros viés aí que a gente traz também. E, e daí, por isso, eu tive a ideia de convidá-lo, né? Você que tem se posicionado, né, de forma brilhante, que eu falo, aqui nas redes sociais. Por quê? Porque o objetivo, né, a gente vê que tem técnica, muito conhecimento, mas de forma objetiva, clara, né, que, enfim, a gente vê de tudo nas redes sociais, e você, a Daniela, tratam, assim, de temas bastante importantes, estruturais, né, nas nossas vidas, e, e de forma tão sóbria, tão clara. E parabéns para vocês, tá? Pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu vejo que Obrigado. vocês entendem como uma missão, um propósito. Eu vejo isso em vocês. E obrigada por esse trabalho, por compartilhar tanto da vida de vocês e da questão técnica, né? De todo esse conhecimento técnico que vocês vêm acumulando aí. Pô, ó, Poliana, obrigado demais. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite, tá? A generosidade aí de convidar, de abrir esse horário, de mudar o horário para enquadrar um pouco aí essa diferença de fuso horário. Enfim, então eu te agradeço muito por isso, pelas palavras aí também. Dizer que realmente, como você falava, assim, a gente vai trazer aqui um olhar, talvez aparentemente, né, parece que é um pouco distante, vamos dizer assim, do universo que você trata com mais, de maneira mais assertiva, mais Foco. enfocada da questão documental, imobiliária, mas a gente vai ver que no fundo tem uma relação muito, muito íntima, muito estreita, né? Eu falo muito de relacionamentos, falo muito de sexualidade e para a maioria de nós, se não todos nós, vivemos isso no nosso dia a dia, junto com o trabalho também. Né? Então a gente está falando aqui de assuntos que são realmente pilares, né? São alguns dos pilares mais importantes da nossa vida, né? E o que eu vou trazer aqui, ó, você falou aí assim de missão e tal. Eu não sei se é uma missão ou não, não vou ser tão ambicioso, mas eu vou dizer que, cara, eu trago o que eu vivo, sabe? Para além do conhecimento técnico, do que eu estudo, me formo, me preparo, eu, em primeiro lugar, vivo tudo isso, né? Então, eu falo não desde uma opinião, desde um conhecimento, mas eu falo desde uma experiência. E eu estou dizendo isso para só ressaltar uma coisa que é importante, que é o seguinte: eu não quero convencer ninguém de nada, ou seja, muito menos dizer que eu sou o dono da verdade. Eu só estou compartilhando um ângulo da realidade, pelo menos o ângulo no qual eu vivi ou experimentei, experienciei determinadas situações e a partir disso eu compartilho os aprendizados que eu extraí disso, né? Então, trazer também esse, vamos dizer assim, esse pé no chão, sabe, de que a gente vê muito aqui nas redes sociais, todo mundo dono da verdade e de maneira muito contundente e depois não vive nada daquilo, né? Então eu até sempre digo assim, cara, puta, se eu viver 1% do que eu falo, esse sempre foi meu lema, né, quando eu comecei aqui, cara, eu tenho que viver 1% do que eu falo. Hoje já comecei a viver mais, hein? Mas quando eu comecei a viver esse 1%, realmente foi quando
eu trouxe uma transformação para a minha vida. E também digo isso pelo seguinte, por muitas das coisas que a gente for compartilhar aqui, a gente talvez traga e toque em questões até mesmo profundas, simples, mas profundas, mas as pessoas têm que também não ter a pretensão de interiorizar tudo na sua vida, né? Senão realmente seríamos iluminados. Mas uma parte pequena já vai trazer uma transformação enorme. É isso aí. É isso aí. Ah, mas eu também gosto de dizer, Fábio, que os documentos, né, que com a inteligência cartorial a gente traz também um novo olhar com relação a as questões, né, que envolvem documentação, regularização. E eu gosto muito de dizer que os documentos nada mais são que a formalização dos relacionamentos, né? Através dos atos, a partir dos fatos, né? Então, ou seja, o nosso assunto hoje, ele, na verdade, eu vejo como até providencial. Veio também para trazer esse alinhamento de tudo que eu venho falando, apesar de eu não ter planejado, Ó, com todos. só isso já daria uma outra live, Poliana, porque assim, ó, toda a questão documental, realmente, como você falou, é a formalização dos relacionamentos, ou seja, e as coisas importantes das nossas vidas a gente coloca no papel, através de documentos, né? E, de alguma maneira, regularizar os documentos não deixa de ser uma forma de regularizar o nosso arquivo interno, né? As nossas vidas, as nossas relações. Então, por isso que a gente dizia assim que para um desavisado, ou assim, olhando sem colocar muita atenção, pode parecer que são assuntos que não tem nada a ver, mas em pouquíssimo tempo a gente vai ver que são assuntos extremamente relacionados. Quer dizer, é mais um relacionamento aí íntimo que a gente está falando, né? Até dessas áreas profissionais que parecem distantes, mas que são muito, muito próximos. Ainda te falo mais. Olha só, quando eu pego, às vezes assim, entra para nós alguma área, às vezes imóvel simples até que não chega nesse ponto, mas uma área que envolve ali uma questão familiar, para eu regularizar, a primeira coisa que eu faço, Fábio, é entender a dinâmica familiar. Primeira coisa. Quando eu começo a entender a dinâmica familiar, que é a questão dos relacionamentos, como eles transitaram no decurso do tempo, aí eu começo a puxar o fio da meada para regularizar. Porque se assim não for, olha, até porque a gente precisa deles, a gente precisa dos familiares, né, para ir constituindo prova, né, para ir viabilizando documentos, enfim. Então, é aí outro elo, né, desses dois assuntos, que também dá outra live, né? Então, vamos focar aqui. Acho que está até mais interessante, hein, Poliana? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito interessante, cara, porque você falou no início de missão e as nossas profissões, elas... Quer dizer, não só nossas profissões, tudo, né? A gente vai colocar aqui um olhar em muitas questões, vamos chamar assim, inconscientes, emocionais, e nós somos, por mais que muita gente pense o contrário, nós somos seres inconscientes e seres emocionais, né? A emoção é o que nos move, é o que nos coloca em ação. Até a própria etimologia, né, da palavra de emoção, que vem de emover, que é colocar em ação. Então, a gente está sempre, de alguma maneira, sendo impulsionado por uma emoção. Somos seres emocionais, em primeiro lugar. E somos seres inconscientes, né? As nossas escolhas, praticamente tudo, 95% da atividade que a gente tem na nossa mente é inconsciente. E as nossas escolhas são, em grande parte, ou em grandíssima parte, inconscientes, né? E a profissão é uma delas, né? Na profissão, a gente acaba respondendo aí a essa informação que está dentro de nós, essa informação inconsciente, e que tem um propósito, muitas vezes, de reparação, né? E essa talvez seja a missão que nós, todos nós, mas particularmente aqui, a gente que está aqui, você, eu, a gente esteja vivendo. No fundo, não é por acaso que hoje eu falo de relacionamento, ou seja, de alguma maneira, é uma forma de eu reparar o meu próprio sistema familiar. No caso, você, como você dizia, né, assim,
regularizar e esse interesse por, de alguma maneira, colocar ordem nessas questões, que no fundo são Exatamente. familiares, Sim. para além da questão documental, que esse é só um reflexo de algo que está acontecendo dentro, que é você estar colocando ordem nesse sistema familiar, nessa família, na tua vida, claro, né? Mas nós estamos dentro desse contexto, desse sistema familiar. E eu também, né? Eu muitas vezes fico me perguntando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Não no sentido que merda, não, mas assim, curioso, é surpreendente, como a vida é surpreendente, que eu, sei lá, nunca imaginei. Eu não era novo, quer dizer, não é que eu esteja velho, estou ficando um pouquinho, mas quando eu era mais novo, eu não pensava assim, ai, quando eu crescer, eu vou falar sobre relacionamentos e sexualidade. Aliás, eu nunca pensei nisso e, de repente, eu me vejo vivendo, trabalhando e falando disso. Fico assim, cara, o que me trouxe até aqui? E é um pouco essa missão aí de alguma maneira, reparar a nossa própria história, né? Mas, ó, a gente vai falar aí de relacionamentos, né? De carreira, de resultados financeiros, de profissão, né? E de alguma maneira isso que a gente está falando aqui tem a ver, né? Mas a gente vai entrar mais a fundo em coisas específicas, né? Isso, mas eu vou precisar também complementar o que você falou. Olha, e é muito interessante, tá? Eu falo muito que quando a gente se põe disponível, né, a esse fluir, que foi o que eu vivenciei, que você sabe disso, o primeiro grande passo foi escrever o livro, né, o Existe Vida Além do Divórcio. E desde então, eu venho passando por um processo assim, intenso mesmo, muito intenso. E eu falo também que a gente tem que ser não só disponível a esse fluir, mas que nós precisamos ter disposição, porque não é fácil, não é fácil. E nesses dias agora, olha quão relevante é isso que eu estou dizendo e que vai ilustrar o que você acabou de dizer. A, Acho que há uns 20 dias atrás, um mês, não sei, que eu já me perdi, eu fui convidada para ser homenageada, olha só, no lugar do meu tataravô, representando o meu tataravô, que doou terras para a construção de uma cidade aqui, na região metropolitana, uma cidade de referência, inclusive. Então, olha só que interessante, né? Esse é um ponto. E outro fato que nada é por acaso também, nessas reparações, né? Meu pai, que não mora aqui, outro dia esteve aqui, veio até a cidade, enfim, por outros motivos, mas veio me pedir perdão por pelas questões que nós vivemos, né, na infância e tal. E é interessante que, além de todo esse processo de buscar a ordem, né, e de formalizar e buscar também resolver as questões dos outros, né, e entender, na verdade. Primeiro, entender. Segundo, para também regularizar. É muito relevante isso, mencionar que a criação do selo, quando eu criei o selo de conformidade, que vem certificar a qualidade dos processos documentais. Então, olha só que interessante. Agora me diz aí sobre isso. Depois a gente vai focar Ó, no que a gente planeja. sim. O que eu vejo sobre isso é, na realidade, esse propósito de crescimento, de evolução, né? E quando a gente está mais consciente do que a gente está fazendo na nossa profissão, a gente pode fazer isso com ainda mais intenção, isso pode ser ainda mais poderoso, né? Já é quando a gente faz isso de maneira inconsciente, sem saber, né? Então, muitas pessoas desempenham suas profissões e, e acabam tendo sucesso, né? Não só o sucesso financeiro, mas o sucesso que está para além dessa questão financeira, às vezes até sem saber. Mas quando a gente faz isso com essa consciência, que era que também você dizia, isso é muito mais poderoso. Você falava, por exemplo, dessa questão documental, dessa questão de alguma maneira, organizar os desajustes na família. E quando você começa esse processo, como as coisas vão acontecendo aparentemente
por acaso, mas nada é casual, né? Ou seja, até mesmo essa visita do teu pai, essa iniciativa dele de alguma maneira, como você falou, pedir perdão, né? Ele também está fazendo a regularização dentro dele. Sem saber, no caso. Documental, emocional, Exato, espiritual. exato, mas no fundo, tudo isso é um reflexo do que está acontecendo dentro. É bacana também a questão fundiária, a questão imobiliária, porque tem um sentido simbólico muito grande. Porque a gente está falando, por exemplo, da regularização fundiária, você mesmo falou do terra. A terra está muito relacionado com o aspecto materno, né? Ou seja, a mãe terra, toda essa questão desse arquétipo feminino. O trabalho tem todo um simbolismo masculino, né? Um arquétipo masculino. Então, de alguma maneira, também aqui é o que se trata na nossa existência, que é integrar, harmonizar esses dois lados, né? Esse pai e a mãe, não só o nosso pai e a mãe biológico, ou quem nos criou, né? Essa pessoa, essa figura, mas essa energia masculina e feminina. E quando você, por exemplo, faz isso através do teu trabalho da regularização fundiária, é uma forma de integrar isso. E talvez muitas pessoas que estejam aqui assistindo, né, da tua audiência, que está muito, provavelmente são pessoas que, eu até vi você mencionando, o Diego, acho que era corretor de imóveis, pelo menos no perfil dele aparecia. Então, são muitas pessoas que talvez estejam nesse âmbito profissional e que elas possam ser conscientes disso, que a gente falou da questão fundiária, mas também quando a gente fala da questão imobiliária, a gente está falando da casa, do lar, né? Então a gente está falando de questões íntimas, de questões da nossa família, como você dizia, mas também de aspectos que estão dentro de nós, né? Estruturantes, né? Exato. E a gente está falando aqui, a gente vai falar, já estamos falando, né, de relacionamentos. A gente pode entrar também num olhar mais específico na relação a dois, mas você vê um relacionamento a dois, né, um casamento, por exemplo, para que ele possa acontecer, uma das primeiras coisas que se requer é um lar, né? Aliás, o casal muitas vezes é aquela figura, né, que constitui esse lar, né? E as pessoas que trabalham, por exemplo, no mercado imobiliário são facilitadores dessa construção, né? Ou seja, eu de alguma maneira trago uma contribuição, que é falando de relacionamentos, mas o corretor de imóveis, por exemplo, também está trazendo uma contribuição igualmente importante, nem mais nem menos, mas igualmente importante, que é contribuir em que se haja esse espaço físico, esse lar material para que tudo isso aconteça. Então, é um olhar aqui que eu quero só reforçar, mas para que as pessoas também comecem a olhar a profissão com essa consciência, se dando conta disso, né, que há um propósito maior, muitas vezes, para além do resultado financeiro. Aliás, o resultado financeiro vai ser consequência disso, né? E não muitas vezes a causa, não é o objetivo que a gente tem que perseguir, né? E muitas vezes a gente tropeça nisso. Eu também, muitas vezes, me pego pensando, cara, mas como é minha preocupação aqui? Onde está meu foco? É no resultado financeiro? É no propósito disso? E, logicamente, claro que eu quero ter um resultado financeiro, mas que esse resultado financeiro seja uma consequência, né? E, com isso, não é que que papo cor-de-rosa, não acredito, estamos perto do Natal, mas eu não acredito em Papai Noel, não. Eu sei que a vida real, né? Assim, eu quero e busco ganhar dinheiro, sem dúvida alguma, fazer dinheiro a partir disso, mas sem perder de vista, vamos dizer assim, essa questão desse propósito, dessa consciência de que o que a gente está fazendo... Porque o dinheiro, ele não, como a gente sabe que é uma energia, né, na verdade, não pode ser o foco, né? Sim. Ele tem que ser o resultado mesmo, não tem? Sim. E quando a gente tem essa consciência, como você mencionou, o resultado é outro. Ainda é como eu falei lá no início, flui, né? Tudo flui. Então, para quem chegou agora, nós começamos a papear e eu acabei me apresentando, Fábio. O Fábio Pérez, ele é professor e mentor de relacionamentos, sexualidade e desenvolvimento pessoal. Ele aborda conflitos com muita objetividade, clarificando os traumas, os problemas nos relacionamentos, de modo que seus alunos e mentorandos
possam viver a melhor fase da vida conjugal relacional. Então, nós estamos recebendo aqui um expert, não expert que a gente vê por aí, mas de fato, um expert em relacionamentos, que ele não só tem a técnica, mas também tem a vivência. E eu também falo muito sobre isso, né? Tudo que eu ensino, eu também ou vivi antes ou estou vivendo. Eu acho muito interessante eu falo de a gente viver em coerência, né? Eu tenho até uma frase que eu falo, eu acredito no que faço e faço porque acredito. Ou seja, ou eu vivi ou eu estou vivendo, né? O que eu estou ensinando. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui o nosso... Falamos de temas muito importantes, muito interessantes, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a habilidade relacional, né? Que é algo... Desenvolver a habilidade relacional é um desafio, né? Muitos fogem, né? É um assunto que... A questão relacional, ninguém... Assim, é raro quem se dispõe a enfrentar, né, esse desenvolvimento, porque ele envolve, sim, encarar, né, o espelho da verdade, né, nos ver, né, internamente. Então, isso assusta, amedronta. Então, como eu falei, é importante a gente ter disposição para enfrentar. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse desenvolvimento da habilidade relacional. Haja vista que a gente já falou aqui, reforço, os relacionamentos, né, são algo basilar na nossa vida e que favorece as demais áreas, né? Ó, verdade, como você falou, assim, nós estamos sempre em relacionamentos, né? Ou seja, a nossa existência é uma existência relacional. A gente está sempre se relacionando com tudo e com todos, né? Eu não vou entrar agora aqui, que senão vai ficar um saco, né? Mas o nosso universo é um universo relativo, tudo se relaciona. Só para mostrar que tudo é relacionamento. Mas, vamos lá, a gente está sempre se relacionando e nunca ninguém nos ensinou a isso, né? Por isso que é importante, agora que somos adultos, já não somos mais crianças, que a gente possa buscar desenvolver essa habilidade ou essa capacidade relacional. E o que eu diria que é isso? É poder viver relações mais saudáveis, né? Poder crescer a partir dos nossos relacionamentos. Qualquer que seja o relacionamento, tá? Pode ser o casamento, pode ser o trabalho, pode ser a relação com os pais, com os filhos, com um amigo, ou com a caixa de supermercado. Tudo é uma oportunidade de crescimento. Claro, como você falou também, quando é o casamento, quando é o trabalho, essas relações são muito mais importantes, tá? Não só pelo, vamos dizer assim, pelo laço afetivo que a gente tem com essas pessoas, né? Mas também porque exatamente por esse laço mais próximo são relações que mostram muito mais sobre nós, né? E disso se trata, né? Você também dizia, pô, esses espelhos, né? Então, realmente, essas relações são espelhos. O nosso casamento, o nosso trabalho na vida adulta, talvez sejam os espelhos mais poderosos que a gente tem para que a gente possa olhar. A questão é que a gente não quer fazer isso. A gente quer continuar como sempre nos ensinaram e sempre vivemos assim achando que a culpa é do outro, que o outro tem que mudar, ou que sei lá o que, ou se eu não gosto, eu mudo de trabalho, eu mudo de casamento. E, logicamente, não há nenhum problema em mudar de trabalho nem mudar de casamento. A questão é eu fazer isso consciente, né? Fazer isso aprendendo a lição. Aí você falou também uma outra palavra, que para mim é uma palavra fundamental, e eu tenho me dito demais essa palavra a cada dia, que é viver em coerência. Em coerência, né? E também eu, a cada dia, eu me questiono muito as minhas incoerências, tá? Eu sou casado e, como qualquer pessoa casada, eu tenho muitos conflitos no meu casamento. Que, aliás, ó, duas coisas que nenhum ser humano escapa. Coisa número 1, como a gente falou, sempre estamos num relacionamento, tá? Sempre. E coisa número 2, sempre viveremos conflitos nesses relacionamentos. É inerente aos relacionamentos que haja conflitos.
Então, sempre vai ter conflito. E isso não tem por que ser ruim, pelo contrário, isso é necessário. A questão é que, como a gente cai no erro de achar que é o outro e não quero olhar o que isso mostra de mim, eu nunca consigo aprender nada desses conflitos e estou sempre patinando, estou sempre estagnado, estou sempre repetindo as mesmas coisas, né? Então, assim, quando eu começo a olhar o que esses conflitos mostram de mim, as minhas incoerências, porra, aí é onde está o crescimento. Aí eu estava falando assim, pô, eu sou casado, eu, como qualquer casamento, tenho conflitos. Aliás, tenho bastantes conflitos, tá? Eu também falo sempre uma coisa seguinte, puta, cara, que saudade daquela época que eu era um pouco mais ignorante do que eu sou hoje. E não que agora eu seja um iluminado, continuo sendo um cara ignorante em muitas coisas, mas, puta, antigamente, naquela ignorância maior, era tudo mais fácil, porque eu não olhava para muitas coisas. Agora que eu vou olhando para muitas questões, sabe, é como se cada vez eu tivesse saído de jogar futebol na 15ª divisão. Eu não vou falar que eu estou na primeira divisão, que seria muita pretensão, mas, pô, cada vez o campeonato fica mais desafiador, né? Então, tem muitos conflitos. Só que nesses conflitos, hoje, eu, para além de querer só apontar o dedo para o outro, ou para minha mulher, ou para o chefe, ou para o cliente, ou para o seguidor, ou para quem quer que seja, eu fico assim, puta, onde está a minha incoerência aqui? Principalmente quando eu aponto o dedo, sabe? Fala assim, porra, que ele é isso. Aí eu penso assim na hora, onde eu estou sendo assim também? E nunca preciso muito longe. Eu vejo que naquela mesma situação, também estou sendo muitas vezes aquilo que eu estou dizendo que o outro é. E por uma razão muito simples. E, Poliana, termino, que senão vou ficar aqui igual aqueles áudios de WhatsApp de 5 minutos que ninguém aguenta. Né? Puta. A gente está sempre diante de nós mesmos, né? Ou seja, então, entender isso realmente é transformador. Ai, com certeza, né? E quando você fala de espelho, é bem isso, né? Os relacionamentos são espelhos do que a gente traz internamente, né? Então, é muito importante a gente analisar e trazer, no caso, ou para as nossas relações pessoais ou profissionais, né? Como estão meus resultados, né? O que em mim está me trazendo esses resultados? Qual a mentalidade, né? O que está gerando, reverberando isso na minha vida ou meu emocional, né? Sim. Ó, Me fala um pouquinho sobre isso. então, a gente tem que entender na questão profissional, né? Em qualquer questão, mas na profissional, que é o que a gente está colocando o foco aqui hoje, que, primeiro, nada é por acaso, né? Ou seja, não é uma casualidade, não é uma coisa aleatória. O que a gente está querendo transmitir aqui, é uma ideia importantíssima, é que tudo mostra algo sobre mim. Tudo que eu vivo, qualquer situação, qualquer relação, é um reflexo de mim mesmo. Um reflexo de uma parte minha, vamos chamar assim, inconsciente, que eu não está no meu radar. Mas exatamente eu vivo essas situações para tomar consciência disso. E esse é o nosso crescimento, é a nossa evolução. Tá? Então, entender isso, né? Eu sempre quero fazer umas citações bíblicas, mas sempre sai um desastre, porque eu nunca sei fazer direito. Mas, de alguma maneira, na Bíblia está escrito isso, assim, até o teu último fio de cabelo está pensado. Sei lá, tem muitas passagens que mostram isso, que não é nada por acaso. Tudo tem um propósito. Tá? E que sempre estamos diante de nós mesmos. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu estou vivendo na minha profissão determinados resultados financeiros que são se eu estou vivendo na minha profissão resultados financeiros que estão abaixo do que eu gostaria, se eu me sinto estagnado na minha profissão, se eu me sinto frustrado na minha profissão, no meu trabalho, se eu tenho conflitos com o meu chefe, se eu tenho conflitos com o meu colega de trabalho, tudo isso tem um propósito, está mostrando algo de mim. E aí é onde a gente tem que começar a olhar. E aí a grande sacada, vamos chamar assim, de tudo isso, ou seja, a grande oportunidade é que o trabalho, a profissão, ela é, vamos dizer assim, um reflexo, um espelho das dinâmicas que eu vivo e vivi
nas minhas relações mais íntimas, na minha família nuclear, né? Ou seja, aquilo que na minha família nuclear eu, vamos chamar de alguma forma, bloqueei, reprimi, está travado em mim, eu vou acabar vivendo isso no meu trabalho. Então, fazer esse paralelo é... Voltou. Mas Graças eu, a Deus. isso, ó, mas eu dizia que o nosso trabalho é um reflexo da nossa... Então, assim, então, de alguma maneira, Sim. mostrando meus bloqueios com relação à minha família. Então, por exemplo, muitas pessoas... Importante. Fala, pode falar. Não, um detalhe importante é que é o que eu até falei outro dia em alguma live aqui. O quão importante é a gente ver esses desafios ou essas fases, né, horrorosas que todos nós passamos em algum momento, como fomento, né, como estímulo, né, para caminhar, para dar um passo à frente. E não se mortificar, né, ou paralisar, que é o que a maioria de nós faz, né? E, enfim, para transacionar de fase, porque senão a gente Sim. não caminha. Ó, eu acho que o interesse maior para quem está nos assistindo, seja agora aqui ao vivo ou depois a gravação, é, sobretudo para aquelas pessoas que estão passando por momentos, vamos chamar assim, desafiadores na vida profissional, momentos até de dificuldade, passando crises, porque as crises é que são as grandes oportunidades que a gente tem de crescer, de evoluir, de melhorar, né? Todos nós sabemos disso, você sabe disso, como as crises maiores que você passou na tua vida foram as que, quando você soube tirar proveito delas, ou seja, não ficar, ai meu Deus do céu, coitadinha de mim, e me vitimizando ou se vitimizando, e buscou extrair um aprendizado e, vamos chamar assim, não só um aprendizado intelectual, mas também mudanças práticas na tua vida, né? Então, quem está vivendo um momento de dificuldade no trabalho, saiba que está diante, vamos chamar assim, de um bilhete da loteria, né? Mas um bilhete que a gente precisa trabalhar ele, né? Ou seja, não é que vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, mas é uma oportunidade, as crises. E, como eu dizia, assim, ó, é muito mais enriquecedor, muito mais profundo, muito mais poderoso quando eu coloco esse olhar assim, cara, aqui no meu trabalho, o que está acontecendo? E fazer esse paralelo com a minha família, com o meu casamento, ou com a relação que eu tive com meus pais, ou tenho até hoje, eu tive na minha infância, né? Então, por exemplo, porra, eu tenho grande dificuldade com meu chefe. Um exemplo. E isso se repete, inclusive, na minha vida, né? Muitas pessoas começam a se dar conta como as situações, às vezes, mudam o nome, a pessoa, mas a dinâmica é muito parecida. E aí, nesse exemplo, eu começo a olhar, por exemplo, para a relação que eu tenho com meu marido, mas no caso da mulher, né? Ou principalmente que eu tenho com meu pai. Né? Isso vale para homens ou mulheres. Né? Então, e começo a ver, traçar esses paralelos. Né? Também pessoas que muitas vezes se sentem estagnadas no trabalho e aí isso tem muitas possibilidades. Estou colocando aqui alguns exemplos, né? E em vez de focar só nessa dificuldade de trabalho, coloca esse olhar mais amplo e vê assim, cara, sei lá, um exemplo, pô, eu sempre estou estagnado e inclusive sempre as pessoas ao meu lado, assim, né, são promovidas, vão crescendo e eu não saio de onde estou. E aí quando eu olho, vejo que isso no fundo é uma repetição do que eu vivi, sei lá, na minha infância, quando eu era aquele filho que sempre tinha que abrir mão por conta de um irmão que precisava de mais cuidado, ou porque tinha alguma questão, ou porque era preferido, sei lá, ou pelo menos de onde eu vivi desde essa posição, né? Ou seja, eu sempre abro mão, ou sempre me vejo na situação de ter que me anular, ou me esconder, ou sabe, me tapar um pouco para que o outro seja reconhecido, atendido por essa figura, né, que no caso lá na infância é o pai, a mãe, e depois no trabalho é o chefe,
ou muitas vezes até o cliente, né? Principalmente para aqueles que são autônomos, né? Mas não deixa de ser essa figura que dá o reconhecimento. Exato. A vida ela vai nos trazendo, né, as oportunidades, né, para a gente ir fazendo esses ajustes. E quanto mais a gente protela, mais o problema cresce, né? Mais ele É, vai criando raízes e crescendo. E aí reflete na sexualidade, né? Aí vem enfim, quantos casos a gente ouve, né? De traição, multimilionários que têm problema de relacionamento, né? Essas incoerências grotescas que a gente vê no externo, né? Mas que na verdade estão refletindo questões internas que a pessoa vai protelando, protelando e fica desse tamanho, né? E vai exatamente. machucando os outros. Ó, em primeiro lugar, isso, né? Sempre importante buscar essa coerência, né? Por exemplo, tem muitas pessoas, e até aparentemente bem-sucedidas em termos financeiros, mas que vivem verdadeiros infernos do ponto de vista emocional, né? É, não são felizes, né? Vamos chamar assim, não estão em paz, vivem conflitos muito grandes por conta dessas incoerências. Então, uma coisa, pô, eu ser bem-sucedido, inclusive financeiramente, mas que isso seja resultado de uma coerência, porque isso é o que vai me trazer paz. E nesse caso, mais até do que o resultado financeiro em si, o que eu entro é num estado, vamos chamar assim, de abundância, né? Porque tem muita gente que, inclusive, tem bons resultados financeiros e não é abundante, vive na escassez, né? Vive sempre com medo de que vai faltar. Muitos, inclusive, fazem até mais dinheiro, mas não como resultado de algo saudável, algo coerente, que seria esse estado de paz, de abundância, mas fazem mais dinheiro como resultado de uma carência, de uma escassez. Então, por mais resultado financeiro que faça, não vai estar feliz, não vai estar em paz. O corpo, a saúde, em algum momento vai acabar refletindo isso. Pô, quantas pessoas a gente não vê assim? Aquela coisa clássica. Puta, agora que é desfrutar da vida, teve um ataque, morreu. Porque o corpo gritou essa incoerência, né? E esse corpo certamente vinha avisando durante muito e muito tempo. E a gente ignora isso, né? A gente continua nessa incoerência. Então, o mais importante no trabalho, eu acho que é buscar essa coerência dos nossos relacionamentos. Não só no trabalho, mas principalmente naqueles relacionamentos mais íntimos, porque tem mais peso emocional, força emocional dentro da gente. E na vida adulta, puta, o casamento é o principal, é um deles, né? Não é que todo mundo tenha que estar casado, mas quem está casado, essa relação ela é muito importante. Quem não está casado, também. Ou seja, de uma maneira, a vida a dois é algo importante, né? Então, olhar muito para essa relação. E como você dizia, né? Quantas pessoas não vivem, aparentemente, um sucesso profissional, que é aparente apenas, mas vive uma grande incoerência no seu relacionamento a dois, né? Que muitas vezes existem, por exemplo, traições, né? Mas, cara, se eu sou incoerente comigo, puta, no fundo é uma forma de eu estar me traindo, né? É uma maneira de eu me trair. Então, até essa traição que porventura eu posso ter, sei lá, com a minha mulher, ou que uma pessoa tem com o seu marido, com a sua esposa, claro que você está traindo outra pessoa, mas isso também é um reflexo da minha própria traição, né? Cara, e se trair, e a gente se trai muito no nosso dia a dia, né? Mas essa é uma grande violência que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, ir destrinchando tudo isso, mas colocar esse olhar no trabalho, que, como a gente está falando, assim, é um ótimo espelho para poder crescer nas nossas relações. E ao crescer nas nossas relações, ao estar nessa coerência, os resultados virão, inclusive o financeiro. Tá? Mas o que a gente está até colocando aqui, a ideia que eu estou querendo trazer é que o sucesso profissional não deveria ser medido só pelo resultado financeiro. Também é um aspecto importantíssimo, sem dúvida alguma. Mas talvez devêssemos medir outras coisas, né, que mostrem essa coerência, né, e principalmente assim o que reflete das minhas relações mais íntimas. E eu falo muito sobre
o equilíbrio nas relações negociais, que é exatamente isso que você está falando, né? Só que eu trago para o aspecto documental, né? E é exatamente isso aí que você está falando, é isso que a gente tem que buscar, né? Essa coerência nas nossas relações interpessoais, né? E como você bem disse, as nossas relações mais íntimas, elas é onde estão ali acho que o laboratório, né? Primeiro e mais importante das nossas vidas. E é o que muita gente foge, né? Quer fugir. No primeiro momento, qualquer problema que tem na família ou no casamento, vai para o amigo, vai buscar em outro lugar, vai para amante, vai no nanã. Enquanto que tem que buscar a solução é ali mesmo, é ali, no Sim. furacão. A gente está sempre buscando uma forma de fugir, né? Porque, ó, eu sinto informar para os que estão nos ouvindo, mas assim, cara, crescer é foda, cara. Crescer é foda. Com perdão da palavra, para ser bem direto, crescer é difícil, né? Bom, bom não. Assim, fácil é ficar eternamente na posição infantil, de vítima, de coitado, que eu muitas vezes me vejo, tá? Ó, quando eu falo muitas vezes, não é assim, uma vez a cada 15 dias, não. Muitas vezes a cada dia eu me vejo me colocando numa posição infantil, uma posição de vítima. E eu vejo isso porque eu estou buscando as minhas incoerências, como eu estou falando aqui o tempo inteiro. E me vejo, e muitas vezes até me critico muito, ainda sou muito crítico comigo mesmo, mas muitas vezes eu vejo e falo assim, cara, beleza, vou agir de outra maneira, vou agir diferente. Então, esse é o olhar que a gente tem que trazer, né? Sair dessa posição muitas vezes infantil de reclamar do trabalho, da economia, do dinheiro, do governo, do dólar, da inflação, da pandemia, da mulher, do marido, do chefe, do cliente, do sei lá o quê, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser repetir isso infinitamente. Aliás, reclamar vem de clamar duas vezes, então realmente eu estou pedindo mais disso, ou seja, vou continuar vivendo mais esses problemas, em vez de ficar só reclamando, falar assim, cara, o que isso aqui mostra de mim? Do trabalho, ó, eu mesmo, nesse exato momento, né, ou seja, nesses dias, eu estou imerso numa profunda reflexão, sabe? Buscando dar um passo mais nisso, né? Então eu estou assim, cara, isso que eu estou fazendo aqui, beleza, bacana, já foi resultado de outras reflexões, mas eu estou num momento que provavelmente não, certamente mudanças virão. Porque eu estou assim, cara, preciso dar mais um passo para que isso aqui seja ainda mais um reflexo de um Fábio mais verdadeiro, mais coerente comigo mesmo, que isso seja reflexo mais fiel da minha verdade. Que eu nem sei qual é, a reflexão também é ir descobrindo isso, assim, pô, esse trabalho aqui, cara, o que isso mostra de mim? Onde eu estou sendo incoerente aqui? Sabe? Muitas vezes eu até me vejo assim, falei, puta que o pariu, cara, tem uma assim, entra esse Fábio crítico, né? Porra, tem uma piada, cara. Tu tá falando ali isso, e olha aqui a tua vida, tu tá vivendo o contrário. Aí eu ajusto. Mas eu tô falando assim muito claramente, de maneira muito franca, e porra, isso é uma das coisas que eu busco, essa coerência, mas para mostrar assim, cara, o trabalho é a grande oportunidade de eu me conhecer e buscar ser cada vez mais coerente comigo. Sem a preocupação até de agradar ninguém. Pô, se eu agradar, maravilhoso. Se eu não agradar também, paciência, né? Mas a gente vai pela vida, no trabalho e nas nossas relações, querendo agradar os outros, o que me parece maravilhoso, só que às custas de nós mesmos, né? Do que nós somos verdadeiramente. Né? Então, e agora o Natal é uma época ótima para exercitar isso, né? Porque é quando as pessoas começam a encontrar as famílias, o que é maravilhoso, né? Mas também, ó, não é por acaso que depois do Natal fica todo mundo cheio de zica. Aí fala assim, é porque eu comi demais. Não, é porque o corpo está mostrando essas incoerências, né? Mostra quando a gente cala, quando a gente se anula, quando a gente se depara com esses conflitos, né? A indigestão vem de outro alimento. E Sim, não da ceia. exatamente, exatamente. É isso aí.
é isso aí. E outra questão, só para a gente finalizar, ah, nesse contexto, sucesso para você seria, então, para mim, eu vou falar para mim, o que vem a ser sucesso? Eu penso que é quando a gente consegue, né, ou está na busca intensa por essa coerência, né, do relacionamento com Deus, comigo mesma e com o outro. Quando a gente consegue triangular, né, fazer esse triângulo com coerência densa, aí eu entendo que esse é o sucesso. Isso é sucesso. Para todos nós, eu entendo assim. E daí, a todas essas outras questões, materiais, enfim, são consequência mesmo. Agora eu quero que você me diga e faça também um parêntese aí, enfim, ou não parêntese, mas completa com relação à sexualidade. Tudo isso que a gente falou, os reflexos, né, dessa relação profissional, pessoal. Ó, em primeiro lugar, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, a tua definição aí de sucesso, tá? Então, eu alinho demais com isso, né? Principalmente com essa coerência entre a relação que eu tenho com Deus, ou como cada um depois queira chamar, mas com Deus, comigo mesmo e com o outro, né? E, de fato, colocaria nessa sequência. De um lado ou de outro, né? E muitas vezes eu preciso do outro para entender a relação que eu tenho comigo, para inclusive entender a relação que eu tenho com o todo, né? Então, sempre de um lado ou de outro, sempre esse é o caminho da verdade, da É o ir iluminação, tá? E eu tô e falando vir, né? É o dar e receber. sim. Aliás, ó, falando de dar e receber, também é outra coisa importante, que é o seguinte: muitas pessoas não entendem que recebem aquilo que dão. Então, se você não sabe o que você está dando nas suas relações, inclusive no trabalho, é só ver o que você está recebendo, porque é reflexo do que você está dando. E quando você percebe que o que você está recebendo não é o que você esperaria, em vez de querer mudar o outro, que é o nosso erro grandioso, mude você. E isso é um desafio, né? Isso é muito prático, tá? Mas é muito desafiador e é preciso a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Eu também, muitas vezes, e falo, quando eu falo muitas vezes, eu falo a cada dia, várias vezes ao dia, me vejo querendo mudar o outro, né? No meu casamento, no meu trabalho, muitas situações. Mas aí eu me dou conta e falei, puta, calma aí, sou eu, sou eu. E aí eu vou buscar essa mudança em mim. E acho que isso é também parte do sucesso, porque, complementando o que você dizia, né, o sucesso, para mim, é ter liberdade emocional. Eu tenho liberdade emocional na minha vida, ó, há um tempo atrás, sabe, ia falar assim, me siga e conquiste a sua liberdade emocional. Só que depois eu até falei assim, cara, foi uma das vezes eu falei assim, calma aí, cara, tem uma piada, hein? Isso não é bem assim. Não vai chegar um dia que eu vou falar assim, pô, tenho liberdade emocional, agora posso baixar a persiana e acabou. Conquistei a liberdade. Isso é algo para o resto da vida. Cada dia mais eu dou um passo, né, expando essa minha liberdade emocional. Então, para mim, isso é o sucesso. E isso nunca vai terminar. E longe disso parecer algo cansativo, pô, isso é extremamente energizante, extremamente... Esse é o nosso propósito aqui na Terra, é o crescimento, né? Então, cara, para mim o sucesso é ser cada vez mais emocionalmente livre. Talvez seja a definição que eu colocaria de sucesso, e isso vale para o casamento, para o trabalho, para a relação com o dinheiro, para a relação com o corpo, para a relação com a comida, para a relação com a saúde, para a relação com o tempo, para todos os relacionamentos que a gente tem, né? Assim, ser cada vez mais livre e coerente nessa relação, né? Com a comida, é uma delas que a gente muitas vezes tem uma relação muito tóxica com um casamento, com o trabalho, com o dinheiro, né? Então, buscar essa liberdade emocional nessas relações, para mim, é a receita do sucesso. E só para concluir, essa liberdade emocional envolve cortar o cordão umbilical com os pais, né? Porque a gente, muitas vezes, tudo isso que a gente vive é porque estamos
atados a essa infantilidade, essa dependência emocional, muitas vezes essa vitimização de culpar os pais, né? E, ó, quando eu falo de pais aqui, como eu já falei antes, eu não estou falando só do pai e da mãe biológico também, mas estou falando dessas figuras simbólicas, né? Então, muitas vezes, o pai é o trabalho, aí eu estou sempre culpando o trabalho, né? É uma forma de eu estar ainda numa posição infantil, Ligado. culpando o trabalho, ou quando eu culpo o país, né? O governo é como se fosse um pai, ou quando eu culpo, sei lá o quê, a economia, ou sei lá, ou a esposa, ou o marido, né? Então, é essa emancipação, né? A gente cortar esse cordão umbilical e falar assim, cara, agora sou eu, né? Assim, tipo, agora eu vou buscar essa coerência. Isso é o que eu estou buscando fazer na minha vida. Diga-se de passagem, ó, tá foda, hein? Tá foda, porque a gente vai cada vez lidando com situações mais complexas. E esse é o crescimento. Esse é o Exatamente. crescimento. Aí tem que ter a Mas, disposição, eu falei. claro, isso é virar adulto, isso é sucesso. É esse crescimento, né? Mas, olha, eu coloco esse olhar assim, tá foda, né? É para brincar um pouco, para provocar, mas para dizer assim, também uma visão, sei lá, mais real, sabe? Eu não vou vir aqui, gente, encontrei o sucesso, agora minha vida, eu vejo tudo cor violeta e assim, isso, sabe, essa coisa muito iluminada, né? Pô, a vida não é assim. E ainda bem, diga-se de passagem. Então, é buscar isso. Para mim, esse é o sucesso, né? É verdade. Nossa, o nosso tempo acabou. Olha só como passou rápido. Passou rápido. Ó, já Nem, vimos nem aí no início que temos vários assuntos para outras lives, né? Daquilo que estava é falando verdade. desses aspectos simbólicos. É verdade, é verdade. Gente, muito obrigada. Infelizmente, ó, o tempo voou. Nem vai dar para abrir perguntas, mas então vá lá no canal do Fábio e daí deixa as perguntas para ele lá no direct. Pode Perturbem ele lá mandar. bastante, tirem várias dúvidas com ele. Vocês vão ver lá quem ainda não segue, vocês vão ver o quão relevante é o conteúdo dele. E muito obrigada mais uma vez, Fábio, por ter aceito esse convite, por agregar tanto às nossas vidas e a nosso profissional também. Beleza, ó, obrigado demais pelo convite, pela conversa aqui, né? Foi ótimo, passou rápido. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me escrever sem dúvida alguma e eu respondo. E nada, e a gente continua por aqui. Em breve fazemos outra. Ótimo, vamos sim. Olha só, vai ficar salvo assim, tá? Vou deixar salvo aqui um dia, 2 dias, tá? Então aproveita para vocês assistirem várias vezes. Obrigada, gente. Uma Beleza. excelente tarde. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Fábio. Um abraço. Obrigado. Tchau.